Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta Apostólica Desidério Desideravi do Santo Padre Francisco, dada em 2022, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Quarta parte. Ponto 41. De quanto dissemos sobre a natureza da liturgia, resulta evidente que o conhecimento do mistério de Cristo, questão decisiva para a nossa vida, não consiste numa assimilação mental de uma ideia, mas numa real implicação existencial com a sua pessoa. Neste sentido, a liturgia não diz respeito ao conhecimento, e a sua finalidade não é primariamente pedagógica, embora tenha um grande valor pedagógico, conforme Sacrosanctum Concilium número 33. Mas é o louvor, a ação de graças pela Páscoa do Filho, cuja força de salvação alcança a nossa vida. A celebração diz respeito à realidade do nosso ser, dóceis à ação do Espírito, que nele opera, até que Cristo seja formado em nós, conforme a Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A plenitude da nossa formação é a conformação a Cristo. Repito, não se trata de um processo mental, abstrato, mas de chegar a ser Ele. É esta a finalidade para a qual foi dado o Espírito, cuja ação é sempre e só a de fazer o corpo de Cristo. É assim que o pão eucarístico é assim para todos os batizados, chamados a tornarem-se cada vez mais aquilo que receberam em dom no batismo, isto é, a serem membros do corpo de Cristo. Escreve Leão Magno: a nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tem outro fim a não ser transformar-nos naquilo que recebemos. Ponto 42. Esta implicação existencial acontece, em continuidade e coerência com o método da encarnação, por via sacramental. A liturgia é feita de coisas que são exatamente o oposto de abstrações espirituais: pão, vinho, azeite, água, perfume, fogo, cinzas, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gestos, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que o mesmo amor se manifestou em plenitude na cruz de Jesus, toda a criação é atraída por Ele. É toda a criação que é assumida para ser posta ao serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto, ressuscitado, que subiu ao Pai. Tal como canta a oração sobre a água da fonte batismal, mas também a do óleo para o santo crisma e as palavras da apresentação do pão e do vinho, frutos da terra e do trabalho do homem. Ponto 43. A liturgia dá glória a Deus, não porque nós possamos acrescentar algo à beleza da luz inacessível em que Ele habita, conforme a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ou à perfeição do canto angélico que ressoa eternamente nas moradas celestes. A liturgia dá glória a Deus porque nos permite, aqui, na terra, ver a Deus na celebração dos mistérios e, ao vê-lo, ser vivificados pela sua Páscoa. Nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, por graça fomos restituídos à vida com Cristo, conforme Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Somos a glória de Deus. Irineu, Doctor Unitatis, novo recorda: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste na visão de Deus. Se já a revelação de Deus na criação dá a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai através do Verbo é causa de vida para os que veem a Deus.
Ponto 44. Escreve Guardini. É assim que se esboça a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica. O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos. É uma responsabilidade para todos, ministros ordenados e fiéis. A tarefa não é fácil, porque o homem moderno tornou-se analfabeto, já não sabe ler os símbolos, quase nem sequer pressente a sua existência. Isso acontece também com o símbolo do nosso corpo. É símbolo porque íntima união de alma e do corpo, visibilidade da alma espiritual na ordem do corpóreo, e nisto consiste a unicidade humana, a especificidade da pessoa, irredutível a qualquer outra forma de ser vivo. A nossa abertura ao transcendente, a Deus, é constitutiva. Não a reconhecer leva, inevitavelmente, a um não conhecimento, não só de Deus, mas também de nós próprios. Basta ver o modo paradoxal, como é tratado o corpo, ora cuidado de modo quase obsessivo na sequela do mito da eterna juventude, ora reduzido a uma materialidade à qual se nega qualquer dignidade. O facto é que não se pode dar valor ao corpo partindo apenas do corpo. Todo o símbolo é, ao mesmo tempo, poderoso e frágil. Se não é respeitado, se não é tratado pelo que é, quebra-se, perde a sua força, torna-se insignificante. Já não temos o olhar de São Francisco que olhava para o sol, que chamava irmão, porque assim o sentia. Via-o, belo e radiante, com grande esplendor, e cheio de assombro cantava: De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. O ter perdido a capacidade de compreender o valor simbólico do corpo e de todas as criaturas torna a linguagem simbólica da liturgia quase inacessível ao homem moderno. Não se trata, contudo, de renunciar a essa linguagem. Não é possível renunciar a ela, porque foi o que a Santíssima Trindade escolheu para nos alcançar na carne do Verbo. Trata-se, antes, de recuperar a capacidade de utilizar e de compreender os símbolos da liturgia. Não devemos desesperar, porque no homem esta dimensão, como acabei de dizer, é constitutiva. E apesar dos maus do materialismo e do espiritualismo, ambos negação da unidade corpo e alma, está sempre pronta a reemergir como toda a verdade. Ponto 45. A pergunta que nos colocamos é, portanto, a seguinte: como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a sabê-los ler para os poder viver? Bem sabemos que a celebração dos sacramentos é, por graça de Deus, eficaz em si mesma, ex opere operato, mas isso não garante uma plena implicação das pessoas sem um modo adequado de se colocar perante a linguagem da celebração. A leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas é uma experiência vital. Ponto 46. Em primeiro lugar, devemos readquirir a confiança na criação. Quero dizer que as coisas com que se fazem os sacramentos vêm de Deus, orientam-se para Ele e por Ele foram assumidas, de modo particular com a encarnação, para se tornarem instrumentos de salvação, veículos do Espírito, canais de graça. Note-se aqui toda a distância, quer da visão materialista, quer da visão espiritualista. Se as coisas criadas são parte irrenunciável do agir sacramental que realiza a nossa salvação, devemos predispor-nos, em relação a elas, com um novo olhar, para que não seja superficial, mas respeitoso e agradecido. Desde a origem, elas contêm o germe da graça santificante dos sacramentos. Ponto 47. Uma outra questão decisiva, sempre refletindo sobre como a liturgia nos forma, é a educação.
necessária para poder adquirir a atitude interior, que nos permite utilizar e compreender os símbolos litúrgicos. Exprimo-o de modo simples. Pense nos pais, e mais ainda nos avós, mas também nos nossos párocos e catequistas. Muitos de nós aprendemos, precisamente com eles, a força dos gestos da liturgia, como por exemplo o sinal da cruz, o estar de joelhos, as fórmulas da nossa fé. É possível que já não nos lembremos bem, mas facilmente podemos imaginar o gesto de uma mão maior que toma a nossa mão pequena de uma criança e a acompanha lentamente no traçar pela primeira vez o sinal da nossa salvação. Ao movimento, juntam-se as palavras, também elas lentas, quase a querer tomar posse de cada instante daquele gesto de todo o corpo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para depois deixar a mão da criança e vê-la a repetir sozinha, prontos a ajudá-la, aquele gesto acabado de entregar, como uma veste que crescerá com ela, vestindo-a no modo que só o Espírito conhece. A partir daquele momento, aquele gesto, a sua força simbólica, pertence-nos. Ou, talvez seja melhor dizer, nós pertencemos àquele gesto que nos dá forma, somos formados por ele. Não são precisos muitos discursos, não é necessário ter compreendido tudo daquele gesto. É preciso ser-se pequenino, quer no entregá-lo, quer no recebê-lo. O resto é obra do Espírito. Assim fomos iniciados na linguagem simbólica. Desta riqueza não podemos deixar-nos despojar. Crescendo, poderemos ter mais meios para poder compreender, mas sempre na condição de continuarmos pequenos. Ars Celebrandi. Ponto 48. Um modo para conservar e para crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia é, certamente, o cuidado da arte de celebrar. Também esta expressão é objeto de diversas interpretações. Ela esclarece-se se for compreendida, tendo como referência o sentido teológico da liturgia, escrita no número 7 do Sacrosanctum Concilium, a que já nos referimos diversas vezes. A Ars Celebrandi não se pode reduzir à mera observância de um aparato de rúbricas, e ainda menos pode ser pensada como uma fantasiosa, por vezes selvagem, criatividade sem regras. O rito é, por si mesmo, uma norma, e a norma nunca é fim para si mesma, mas está sempre ao serviço da realidade mais alta que quer salvaguardar. Ponto 49. Como qualquer arte, requer diversos conhecimentos. Em primeiro lugar, a compreensão do dinamismo que descreve a liturgia. O momento da ação celebrativa é o lugar em que, através do memorial, se torna presente o mistério pascal, para que os batizados, em virtude da sua participação, possam experimentá-lo na sua vida. Sem esta compreensão, cai-se facilmente no exteriorismo, mais ou menos refinado, e no rubricismo, mais ou menos rígido. Em seguida, é preciso conhecer o modo como o Espírito Santo age em cada celebração. A arte de celebrar deve estar em sintonia com a ação do Espírito. Só assim estará a salvo de subjetivismos, que são o fruto da prevalência de sensibilidades individuais, ou de culturalismos, que são aquisições acríticas de elementos culturais que nada têm a ver com o processo correto de enculturação. Por fim, é necessário conhecer as dinâmicas da linguagem simbólica, a sua peculiaridade, a sua eficácia. Ponto 50. Destes breves acenos resulta evidente que a arte de celebrar não se pode improvisar. Como qualquer arte, requer aplicação assídua. A um artesão basta a técnica. A um artista, para além de conhecimentos técnicos, não pode faltar a inspiração, que é uma forma positiva de posse. O verdadeiro artista não possui uma arte, é possuído por ela.
Não se aprende a arte de celebrar porque se frequenta um curso de oratória ou de técnicas de comunicação persuasiva. Não julgo as intenções, vejo os efeitos. Qualquer instrumento pode servir, mas deve sempre submeter-se à natureza da liturgia e à ação do Espírito. Há que dedicar-se diligentemente à celebração, deixando que seja a própria celebração a transmitir-nos a sua arte. Escreve Guardini. Devemos dar-nos conta de quão profundamente ainda estamos enraizados no individualismo e no subjetivismo, de até que ponto nos desabituamos do apelo das grandezas e de como é pequena a medida da nossa vida religiosa. Deve despertar-se de novo o sentido do alto estilo da oração, a vontade de implicar também nela a nossa existência. Mas o caminho para estas metas é a disciplina, a renúncia a um sentimentalismo mole, um trabalho sério, feito em obediência à Igreja, em relação com o nosso ser e com o nosso comportamento religioso. É assim que se aprende a arte de celebrar. Ponto 51. Ao falar deste assunto, somos levados a pensar que só diga respeito aos ministros ordenados que desempenham o serviço da presidência. Na realidade, é uma atitude que todos os batizados são chamados a viver. Penso em todos os gestos e palavras que pertencem à Assembleia: o reunir-se, o avançar em procissão, o estar sentados, de pé, de joelhos, o cantar, o estar em silêncio, o aclamar, o olhar, o ouvir. São muitos os modos com que a Assembleia, como um só homem, participa na celebração. Realizar todos juntos o mesmo gesto, falar todos juntos a uma só voz, transmite a cada um a força de toda a Assembleia. É uma uniformidade que não só não mortifica, mas, pelo contrário, educa cada fiel a descobrir a unicidade autêntica da própria personalidade, não em atitudes individualistas, mas na consciência de ser um só corpo. Não se trata de ter de seguir um protocolo de boas maneiras litúrgico. Trata-se antes de uma disciplina, no sentido usado por Guardini, que, se observada com autenticidade, nos forma. São gestos e palavras que põem em ordem dentro do nosso mundo interior, fazendo-nos viver sentimentos, atitudes, comportamentos. Não são a enunciação de um ideal em que procuramos inspirar-nos, mas são uma ação que implica o corpo na sua totalidade, ou seja, no seu ser, unidade de alma e corpo. Fim da quarta parte. Papa Francisco.